Fala, minha turma! Como é que tá vocês? Tudo beleza? Espero que sim. Meu nome é Alan, sou administrador aqui do canal Alan Show 10 do Cartola. E estamos aqui para o vídeo de análise de mais uma rodada do Cartola FC. Exatamente, galera. Agora, ó, rodada número 5. Antes de começar o meu vídeo, eu quero mandar um salve aqui pro meu amigo e irmão, diretor Robson, lá do Grupo dos Coroa. Quero mandar um salve aqui pro meu amigo e também incentivador aqui do meu canal, o Carioca, meu amigo Gabriel Schumacher, lá do Rio de Janeiro. Mandar um salve pro meu amigo Edmito, lá de São Paulo. Mais um amigo aí que o Cartola me deu, torcedor do Coringão. Mandar um salve aqui para minha cunhada Camila, que também é uma das pessoas que me incentiva lá no meu perfil do Instagram. E mandar um salve especial também para toda a mulherada, que eu tenho percebido que muita gente do público assim feminino se inscreveu aqui no meu canal, acompanha meu trabalho. Então, gente, Deus abençoe cada um de vocês com toda sorte de bênção, beleza? Então aqui, dica, análise, escalação, tudo isso vocês vão ter aqui agora com a nossa análise do guarda-roupa depois da vinheta. Roda a vinheta, diretor! Então, rapaziada, vamos lá? Vamos para mais uma análise do guarda-roupa, agora referente à rodada 5 do Cartola FC, beleza? Lembrando que na rodada 4, galera, mais uma vez mitamos, rapaziada! A mitada veio, fizemos, galera, incríveis 111 pontos,51. Beleza? Valorizamos mais 7 cartoletas. Estamos com um patrimônio de 136 cartoletas, galera. E quero dizer, foguete não dá ré. Vamos para a rodada 5 visando dar mais uma mitada no Cartola. Beleza? Então, vamos começar aqui mais uma análise aqui do guarda-roupa. Vamos partir daquele princípio. Time que tá ganhando não se mexe, galera. Time que tá ganhando não se mexe. Eu, pelo menos, eu tenho essa máxima comigo, certo? Confesso a vocês que essa rodada que passou teve alguns jogadores que eu esperava mais e me decepcionou. Confesso que me decepcionou. Por exemplo, Yuri Alberto, o próprio Memphis Depay, que eu não escalei num time do canal, mas em outros times eu escalei, principalmente time para tiro curto. Dentre outros jogadores também que para mim foram mal na rodada. Graças a Deus que o nosso meio de campo salvou a lavoura ali com o Mateuzinho, Gabriel Bontempo e o mito dos mitos, Arrascaeta. Então, gente, vamos para mais uma análise do guarda-roupa, o vídeo não ficar tão longo, beleza? E a gente, como é que diz, interagir aqui, eu e você, aqui no meu canal, visando a mitada nessa próxima rodada que já começa amanhã, galera. Começa amanhã no sábado. Então fique atento aí, escale seu time direitinho para não ficar a ver navios, viu? Vamos começar aqui a nossa análise do guarda-roupa. Eu vou começar como sempre naquela aba nossa ali de não vou usar, os confrontos que eu não vou usar, certo? Para a rodada 5. O primeiro confronto que eu não vou usar para a rodada 5 é o Grenal. Certo? O Internacional tem muitos jogadores que são escaláveis. Já citei vários aqui nos meus vídeos anteriores, como Alan Patrick, o Bernabé, que dispensa apresentações, o Aguirre é ótimo para Cartola, e o Valência, nesse jogo aí, pode sim fazer gol, tendo em vista que o Grêmio, aquele time, galera, o Grêmio tá aquele time, como é que eu posso dizer, rapaz? Tá jogando como um time pequeno o Grêmio. Já assisti 2 jogos do Grêmio esse ano, e as atuações do Grêmio lembram muito aqueles times menores, certo? Pode mudar? Pode. Clássico é clássico, num clássico tudo pode acontecer, mas nesse jogo aí, tendo em vista que tem outros jogos melhores pra gente apostar, no Grenal eu vou acabar fugindo. Pelo lado do Grêmio tem o Bright White, esse atacante eu gosto, galera. Ele não é aquele atacante pra Cartola que já era scout, como, por exemplo, o próprio Wesley do Inter. Ele tá ali a todo momento ali tentando roubar a bola, finalizando em gol, sofre muita falta. Bright White não é esse jogador, mas eu gosto dele por fantasy sim. Fora Bright White, confesso que do Grêmio eu não vejo outro nome assim que enche os meus olhos, não. Então, esse confronto Grenal eu vou fugir na rodada, eu vou deixar engavetado, não vou usar.
Mas digo a vocês, principalmente para quem brinca tiro curto, os jogadores do Inter são super válidos. O ruim desse confronto Grenal é um confronto que é o clássico do futebol brasileiro, que é mais pegado, dá mais cartões amarelos, cartões vermelhos, então fiquem atentos, cuidado, para vocês não acabar frustrando na rodada com principalmente, né, que eu sei que vai ter gente que vai visar jogadores do Inter. E é super válido, como eu falei aqui, o Inter tem muitos jogadores dessa rodada que são escaláveis. Contra isso aí, não tenho nada contra não, isso é um fato, beleza? Então, o nosso segundo jogo, tô olhando aqui no meu esboço, o nosso segundo jogo que eu não vou escalar ninguém é esse jogo de Santos e São Paulo. O Santos tem muito jogador bom para Cartola. Guilherme é bem verdade que não tá fazendo gol, mas no Fantasy, volto a dizer, tá entregando. Jogo passado não fez gol, não deu assistência, fez 5 pontos. Guilherme é um nome que vale a pena ficar de olho. Escobar dispensa apresentações. Escobar, galera, ele para Cartola esse ano, eu já falei isso aqui, vou repetir. Vai ser um dos melhores laterais para Cartola, porque ele visa o embate, o confronto o tempo inteiro. Ele mete o pé em todas as bolas. Muitas das vezes ele vai estabanado, faz falta, porque ele é aquele cara do combate. É aquele cara que vai sempre tentar combater para roubar a bola. Então, pro Fantasy, Escobar é aquele jogador perfeito. Vai ser um dos melhores lateral para Cartola esse ano. Agora, o Santos, como eu disse, tem muito jogador que pro Fantasy é ótimo. Pelo lado do São Paulo, tem Luciano que vale a pena apostar se for jogar. Caleri para Cartola, eu confesso a vocês que eu não gosto. Não sou fã de Caleri por Fantasy. O São Paulo tem Enzo Dias, que é um bom lateral por Fantasy, vale a pena você ficar de olho. O Arboleda também acho que é ótimo, mas por ser clássico e ter outros jogos melhores, esse jogo de São Paulo e Santos eu vou pular fora, viu? E tem, rapaziada, Ferreirinha vem vivendo um ótimo momento. Cartola também é isso, é a gente aproveitar o momento de cada jogador. E eu acho que Ferreirinha para essa rodada é um nome escalável, sim senhor. Gosto muito do Ferreirinha também. Confesso que só vou deixar o São Paulo, esse confronto de São Paulo e Santos, essa rodada naquela aba de não vou usar, porque tem muito confronto que eu acho que a gente deve explorar, porque a mitada vai vir dali, certo? Que eu vou estar falando mais para frente nas outras abas ali, nos outros tópicos, certo? De talvez eu use e com certeza vou usar, beleza? Então esse confronto de São Paulo e Santos é mais um jogo que eu não vou usar na rodada, beleza, rapaziada? Vamos pro próximo. O próximo jogo que na rodada eu não vou explorar, não vou escalar ninguém, esse jogo de Fortaleza e Palmeiras, lá na Arena Castelão. O Fortaleza não vem jogando bem, o Palmeiras por sua vez melhorou. Nesses últimos 3 jogos o Palmeiras apresentou, mesmo que pequena, mas apresentou uma evolução. Então o Palmeiras tem jogadores como Richard Rios, como por exemplo o Piquerez, que agora é batedor de pênalti oficial, certo? E quanto o Fortaleza, mesmo jogando em casa, possa ser que segure um SG. Tem o goleiro Everton. O Fortaleza está no rol daquele time que mais finaliza gol. Eu vejo o Everton com bons olhos para mitar essa rodada, certo? E pelo lado do Fortaleza tem o quê? Tem Marinho, que é um jogador que, se for jogar, ele sofre falta. Ele gosta de finalizar em gol, mas não vive boa fase. Marinho não está em um momento bom. E para essa rodada, principalmente, eu não apostaria em Marinho. Na verdade, o Fortaleza hoje, para esse jogo aí, eu não apostaria em senhor ninguém, beleza? Então, esse é mais um jogo que eu não vou apostar em ninguém. Eu vou fugir realmente para essa rodada número 5. Vamos nessa? Então, fechamos aqui o nosso tópico dos times que não vamos explorar na rodada 5. Vamos agora para o nosso tópico em amarelinho aqui. Aquele tópico em que talvez eu use algum jogador desses tais confrontos que vou citar agora, ok? O primeiro confronto é esse de Mirassol e Juventude, jogando lá na casa do Juventude, certo? O Juventude tem alguns jogadores que essa rodada vale muito a pena escalar, como o zagueiro Abner, custo-benefício baratinho, que seria de apenas 2,5 pontos para começar a valorizar. E é um jogador que tem uma média de 4,90 em 4 rodadas. Então é um zagueiro assim que vale a pena ficar de olho.
Gosto muito da ideia de escalar o Abner nessa rodada 5, viu? Principalmente se o meu time do meio pra frente ficar muito caro. Aí tem aquele jogador que é baratinho, custo-benefício, que dá pra você encaixar ali como uma boa aposta. É esse Abner aí. Tem o Mandaka, galera. Mandaka, eu mitei com o Mandaka. Eu mitei com o Mandaka na rodada 3. E tô pensando em escalar ele essa rodada, galera. Tô pensando. Ele que bate falta no... Aquelas faltas próximas da área, quando o Nenê não tá, quem bate é ele. Então eu tô pensando nessa rodada aí, não sei não, viu, galera. Em escalar esse Mandaka de novo, jogando em casa, quem sabe. Entendeu? Ele é aquele jogador participativo. Confesso que por Fantasy eu ainda não tenho uma análise mais aprofundada dele. Mas é um nome que essa rodada aí eu tô de olho. Tô de olho nele. E o Mirassol, por sua vez, tem o Lucas Ramon, que eu gosto sempre de destacar. Esse lateral pra Cartola. Ele é aquele jogador que é ótimo por Fantasy. Lucas Ramon é ótimo por Fantasy. Eu vejo ele essa rodada assim com bons olhos também, pensando na possível escalação dele. Reinaldo é aquele jogador que ele só vai mitar se segurar o SG e se tiver um pênaltizinho para ele bater. Ele é o cobrador de pênalti oficial. Ele é o cobrador de falta também. Ele bate escanteio pelo lado esquerdo, que bate a ele. Então Reinaldo também é o nome do Mirassol que vale a pena você ficar de olho nessa rodada número 5, galera, beleza? Então esse jogo de Mirassol e Juventude, deixa ali, ó, no guarda-roupa ali com a porta aberta, que talvez eu meta a mãozona lá, ó, e escale alguém, ok? Vamos agora para o nosso segundo jogo, que com certeza vai ficar nessa aba ali de talvez eu use, esse jogo de Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Por quê, galera? Cruzeiro, eu já adianto para vocês que do Cruzeiro, quem eu cogitaria escalar essa rodada é o William. O William e mais ou menos Caio Jorge. Tendo em vista que o titular é Gabigol, mas Caio Jorge vem empolgado, fez gol contra o Bahia, certo? Então Caio Jorge para essa rodada, tendo em vista que a defesa do Red Bull Bragantino é muito vulnerável, pode ser também um bom nome. Mas o melhor nome do Cruzeiro para essa rodada é sem dúvida o William. O lateral direito, eu volto a dizer, para mim é o melhor lateral pro Fantasy. Rodada passada contra o Bahia, que é um bom time. O time do Bahia, ele entrou no segundo tempo e ainda fez quase 10 pontos, galera. Exatamente, o William entrou no segundo tempo e imitou, se não me engano, com 9.70, foi 9.20, foi algo assim. Então, é um nome que vale muito a pena ficar de olho. É um jogador super escalável. E do Red Bull Bragantino, essa rodada, eu vejo com bons olhos o Sacha. Eu acho que Sacha pode guardar um golzinho no Cruzeiro, sim. Eu gosto desse atacante para essa rodada. E o Juninho Capixaba, galera, dispensa apresentações por Fantasy, principalmente esse ano. Olha aqui, galera, os números de Juninho Capixaba nessas 4 rodadas. Olha a média que esse rapaz tem em apenas 4 rodadas, pessoal. Então, Juninho Capixaba, eu já adianto para vocês que eu vou escalar no meu time do canal, visando essa rodada número 5. Com certeza vai estar no meu time Juninho Capixaba. Vem em um bom momento. Juninho Capixaba tem feito gols em desarme, acho que eu nem preciso falar. Ele é um dos jogadores mais regular nesse quesito desarme, principalmente de laterais. Então, eu já antecipo para vocês aqui que Juninho Capixaba vai estar no meu time na rodada número 5, ok? Então, esse é mais um jogo que vai ficar na nossa aba ali de deixa ali, que talvez iremos usar, certo? E o nosso terceiro jogo que vai para essa aba aí, que vai para esse tópico de talvez eu use, é o jogo de Galo e Botafogo. É, galera, é. Mas você fala, Alan e o Hulk... Alan, Gustavo Scarpa, o Galo joga em casa, o Guilherme Arana. Gente, o Galo, vamos analisar, como é que diz? Vamos analisar o time, como ele está se portando em campo, certo? O Galo não vem jogando bem, rapaziada. A grande verdade é essa. Hulk, a gente sabe que Hulk é um mito. Essa rodada, possa ser que eu escale o Hulk. Justamente por isso que esse confronto tá aqui, ó, nessa aba de talvez eu use. Talvez eu escale Hulk sim, certo? Porém, esse jogo, eu não vejo esse jogo como aquele jogo que, poxa, é dali que vai vir a mitada, não, de forma nenhuma. Apesar que o Botafogo tem muito jogador que é super escalável,
o Galo da mesma forma. Mas esse jogo, rapaziada, eu vou deixar nesse tópico aqui de talvez eu use, porque eu não vejo esse confronto como uma unanimidade para a gente imitar na rodada. Então esse jogo eu vou deixar de stand-by, tendo em vista que Arana é um nome escalável, Gustavo Scarpa também, cobrador de escanteio, gosta de finalizar em gol. Hulk, eu não preciso falar nada de Hulk. Quem brinca cartola aí desde a época que Hulk chegou no Galo sabe que Hulk é um mito do cartola, então não vou me fala muito abranger nada aqui de Hulk, certo? O Botafogo tem o Vitinho, que eu sempre vou falar dele, eu gosto muito dele para cartola. Alexandre Barbosa é ótimo. Igor Jesus pode fazer gol sim nessa defesa do Galo. Eu não gosto desse sistema defensivo que Cuca arma no Galo. Eu acho que deixa o Galo muito exposto, certo? Então esse confronto aí eu vou deixar naquela aba ali, nesse tópico de talvez eu use, ok? Então fechamos aqui o nosso tópico aqui do talvez a gente use. Vamos agora para o nosso último tópico aqui da nossa análise do guarda-roupa, que são aqueles confrontos que com certeza iremos explorar para a rodada, certo? Visando dar mais uma mitada. No vídeo passado eu destaquei o Flamengo, né? Que a gente tinha que focar no Flamengo, porque o Flamengo tinha aquele confronto que era mais favorável. O Flamengo jogando no Maracanã é muito forte, é um time ofensivo. O Flamengo aplicou sonoros 6-0 no Juventude. O ruim é que teve muito gol, que foi gol inútil, né? Foi gol inútil, foi gol de Pedro que ninguém tinha. Se alguém tinha Pedro, foi esse cara acordou virado pra lua, viu? Escalou Pedro do banco de reserva, certo? Mas foi um confronto que eu acredito também que foi muito produtivo. Para mim, por exemplo, eu tinha Arrascaeta como capitão e foi top, gostei demais. Eu já esperava essa mitada do Arrascaeta, tendo em vista que é um mito do Cartola, e já adianto para vocês, nessa próxima rodada também vai estar no meu time o mito dos mitos, Arrascaeta. Então vamos agora para o nosso tópico do talvez eu use. Talvez eu use não, do vou usar com certeza para a rodada número 5. O primeiro jogo que eu vou utilizar, com certeza, é o jogo de Corinthians e Sport. Alan, Corinthians está bem? Não. Mas o Corinthians, gente, jogando em casa é forte, certo? Não demonstrou isso contra o Fluminense. Fiquei muito decepcionado, principalmente com esse técnico que graças a Deus, saiu. Eu vou colocar aqui até uma salva de palma. Ramon Dias caiu. Uma salva de palma. Acredito que todo torcedor do Corinthians queria a saída do Ramon Dias. Era um técnico que, desde o ano passado, é bem verdade que o Corinthians deu uma pequena evoluída na reta final da competição do Brasileirão, mas é um técnico que na hora que o Corinthians mais precisa, ele não apresenta nada, ele não tem ideias. O time do Corinthians não tem jogadas ensaiadas, não tem triangulação. O time do Corinthians vence os jogos com, como é que eu posso dizer, com o desempenho individual dos jogadores que o Corinthians tem. Então, galera, o Corinthians e Sport é um confronto que eu vou utilizar sim para a rodada, visando a mitada do Corinthians. O Corinthians, como eu falei, não vem bem. Nesses últimos 2 jogos, o Corinthians, é bem verdade, decepcionou. Eu, por exemplo, como torcedor, fiquei muito decepcionado e agradeço muito que esse treinador caiu. Agradeço. O Corinthians tem jogadores que é ótimo por fantasy. Mateuzinho tá suspenso. Essa rodada seria um ótimo jogador, estaria no meu time, visando a mitada, certo? Mas o Corinthians tem o Félix Torres, sem SG, ele gera scout, ele faz ponto, eu vou escalar Félix Torres. Henri Lery é ótimo nome para essa rodada. Rodada passada, mesmo sem SG, ele entregou 5 pontos de média básica. O Corinthians tem o Ranieri, que para média básica também é bom, volante que desarma muito. Yuri Alberto e Memphis Depay para essa rodada, eu acho, na minha opinião, que dispensa apresentações. Eu cogito muito dobrar essa rodada, certo? Cogito de verdade. E o Corinthians, rapaziada, tem aquela máxima de novo técnico, os jogadores vão querer mostrar serviço, e eu super indico a vocês que foquem no Corinthians essa rodada sim, porque eu espero, com certeza, tendo em vista que o Sport é um time muito frágil, é um time fraco. Para vocês terem ideia, o principal jogador do Sport é Lucas Lima. Então, eu não preciso falar mais nada. Eu, por exemplo, eu vou focar no Corinthians. Eu acho que o Corinthians, essa rodada, tem todo o potencial
para entregar muita pontuação pra gente aí, viu? Nessa rodada. Do lado do Sport eu não cogito escalar ninguém, ok? Então esse é o primeiro jogo que com certeza iremos explorar para a rodada, Corinthians e Sport. Nosso segundo jogo que vamos explorar com certeza é o jogo de Fluminense e Vitória. Estou pensando em um Germancano, por que não? É um goleador, não vem vivendo um bom momento como no ano passado, mas gosto muito do Cano para essa rodada. E o melhor jogador do Fluminense para mim essa rodada é com certeza John Arias. É aquele jogador que não é fominha, ele prefere dar o passe, dar assistência do que fazer o gol. Viu, galera? Então é isso, John Arias para mim é o melhor nome do Fluminense para essa rodada. John Arias é aquele jogador que gera scout, é aquele jogador, essa rodada, que tem super potencial de dar assistência ou também fazer gol, tendo em vista que é o cobrador de pênalti do Fluminense, fez gol aí recente agora aí de pênalti contra o Corinthians. John Arias vem de uma boa sequência. John Arias era para estar com a média básica melhor, só não tá porque os jogadores que jogam ao lado dele também não ajudam e não faz os gols e ele entrega os passes. Então John Arias com certeza é o melhor nome do Fluminense para essa rodada. Mas o Fluminense também tem o Samuel Xavier, que para essa rodada é ótimo. O René para essa rodada também é ótimo, fez gol contra o Corinthians, vem muito empolgado, vem num momento bom, beleza? O próprio técnico Renato Gaúcho, eu cogito escalar essa rodada, botar no nosso time aqui do canal, cogito sim, depende muito de como vai ficar a precificação do nosso time, para ver se dá para botar Renato ou não, que aí se não der para botar Renato, eu vou ter que aderir a um técnico que é mais em conta, beleza? Pelo lado do Vitória, o único jogador que eu cogitaria escalar essa rodada é o Mateuzinho. Mateuzinho é ótimo, fez gol contra o Galo, fez gol aí agora recente contra o Fortaleza. É o cobrador de pênalti do Vitória, é o melhor jogador do time rubro-negro. Então Mateuzinho, eu vejo sim com bons olhos também para escalar essa rodada. É ótimo, Mateuzinho. Muito bom jogador para o Fanta. Então esse jogo de Fluminense e Vitória, com certeza, vamos explorar, esperando também que venha a mitada. Tem o zagueiro também, rapaziada, do Fluminense, o Ignácio. Gosto muito dele, é aquele cara esforçado que vai pro combate também. Gosto muito, acho que vale a pena ficar de olho no Ignácio, zagueiro do Fluminense, beleza? Nosso terceiro jogo que vai para nossa prateleira aqui de vou usar esse confronto de Bahia e Ceará. O Bahia, gente, eu confesso a vocês que eu tô decepcionado com o Bahia. Esperava mais do Bahia contra o Mirassol. O Bahia contra o Cruzeiro não jogou absolutamente nada, rapaziada. Eu fiquei impressionado. Esse jogo do Bahia e Cruzeiro, eu vejo Bahia e Cruzeiro como times hoje do mesmo nível. E esperava um jogo de trocação, um jogo lá e cá. Falei isso aqui no meu vídeo passado e confesso que fiquei muito decepcionado com a atuação do Bahia. E acredito que os torcedores também. Então, do Bahia, essa rodada, eu acredito que o Bahia vai querer dar uma resposta para sua torcida nessa rodada contra o Ceará jogando em casa. Então, eu vou também apostar no Bahia essa rodada. O Bahia tem Jean Lucas, que eu gosto muito pro Fantasy. Tem Lúcio Rodrigues, que é super escalável essa rodada. E o menino Eric Pulgar, que é ótimo. Gosto muito, driblador, vai para cima, desarma também, finaliza. Ótimo pro Fantasy. E pro time do Bahia também, o menino Eric Pulgar, beleza? Pelo lado do Ceará, eu cogito Pedro Raul para tiro curto. Acho que é um bom nome. Pedro Raul vem vivendo um momento fantástico. Eu me arrisco em dizer que depois do Goiás é o melhor momento de sua carreira, com certeza. Então Pedro Raul é um nome sim para se ficar de olho. Não, aliás, não só para tiro curto, para regularidade também, porque o momento de Pedro Raul é um momento extraordinário. Acho que vale muito a pena ficar de olho nele. Beleza? E o nosso terceiro jogo, que com certeza iremos focar também o Flamengo. Por exemplo, a Arrascaeta, eu já adianto para vocês que eu vou ter a Arrascaeta no meu time sim. Nesse momento, para mim, é o melhor meia para Cartola. É a Arrascaeta. O time do Vasco é um time fraco, joga em casa, mas esse Flamengo jogando em casa e fora de casa é um time ofensivo. Demonstrou isso contra o Grêmio. Deu 2-0 no Grêmio jogando fora de casa. Então, contra o Vasco, tendo em vista que o Vasco é um time que... Esse time de Carille, eu não gosto da forma de jogar. É um time que só tem uma forma de jogar. Joga pro Verratti e vamos ver o que é que acontece. Então não gosto, não sou fã
do estilo do Vasco da Gama se postar em campo. O Vasco tem boas peças, tem ótimas peças. Por exemplo, o Verratti é ótimo. Um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. O melhor cabeceador do futebol brasileiro é o Verratti, certo? O Vasco tem esse Paulo Henrique, que esse ano promete despontar para o Cartola. Já despontou para o Cartola, vem pontuando muito bem. Ele vem com a média básica sensacional. Gosto muito também desse Paulo Henrique, tendo em vista que ele vai ter um confronto ali com o Michael, com possível ali o Luiz Araújo, com possível Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. Então, Paulo Henrique do Vasco é um perfeito nome para essa rodada, é um ótimo nome. Gosto muito, sinceramente. Do lado do Flamengo, o Wesley, cabeça de tamborete, é ótimo. Cogito muito escalar também essa rodada. O Flamengo tem o Arrascaeta, que dispensa comentário. Michael, gosto muito. Vejo com bons olhos sim para essa rodada. Luiz Araújo é aquele jogador que a gente nunca sabe se ele vai começar jogando ou não. Hoje, para mim, ele é um reserva do Flamengo. Então vamos ver como é que Felipe Luiz vai armar esse time. Felipe Luiz, eu tenho notado que ele nunca entra com o mesmo time. Ele sempre segura um ou outro jogador ali. Essa rodada que passou, ele não foi com o Juninho. Ele segurou Cebolinha pro segundo tempo. Então, vamos ficar de olho também no Flamengo, pra gente escalar da melhor forma, viu? E o goleiro Rossi, essa rodada, eu vejo também com potencial de SG. Vejo sim, porque como eu falei, o Vasco é aquele time sem criação. O Vasco é aquele time que joga pro Verratti. Joga lá, ó. Toma, Verratti, bola aí, ó. Bora ver o que acontece. O estilo do Vasco jogar é esse. Vai na linha de fundo, cruza pra Verratti tentar fazer gols de cabeça. Beleza, rapaziada? Então, esse é também um jogo que vamos explorar. Já falei aqui, jogadores de destaque para mim do Vasco, o Verratti e o Paulo Henrique. São os únicos jogadores que eu vejo essa rodada que tem potencial de dar uma mitada boa. Do lado do Flamengo, já citei aqui o Wesley, o próprio Ayrton Lucas, vejo com bons olhos. Eu gosto muito de Ayrton Lucas, principalmente por Fantasy. Arrascaeta dispensa apresentações, Bruno Henrique, Michael. Todo o ataque do Flamengo é super escalável essa rodada. Não é escalar todo o ataque, é escolher um ou outro ali que você acha que vai mitar para vocês ir bem na rodada de número 5. Beleza, galera? Essa foi mais uma análise do guarda-roupa. Desde já, clicou no vídeo, tá acompanhando o meu trabalho, ó. Não custa nada, rapaziada, ó. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, dá aquele like, isso aí ajuda muito. O like fortalece muito, rapaziada. É através do like que o YouTube indica seu vídeo para outras pessoas estarem assistindo. O meu terceiro vídeo, ele teve 126 visualizações. O meu vídeo da rodada 4 teve 733 visualizações. Então, ó, disparou. Essa rodada que passou foi muito produtivo nessa questão da visualização do meu vídeo para a rodada 4. Gostei muito, fiquei muito feliz, comemorei muito. Sou grato mais uma vez a vocês. Me siga lá também, galera, no meu Instagram, certo? Porque as mudanças, a rodada fecha amanhã. Se tiver qualquer mudança, você vai mudar onde, Alan? Você vai fazer outro vídeo para postar no YouTube? Não. Eu vou postar lá no meu Instagram as correções que tiver que ser feitas. Se um ou outro jogador não for jogar ou tiver em dúvida, eu vou sacar e vou fazer a correção no Instagram. Beleza? Vamos agora para a escalação do nosso time principal, visando dar aquela mitada amanhã, rapaziada. Amanhã mitada. Amanhã promete que mais uma mitada vem. A gente vem de duas mitadas seguidas. Rodada 3 fizemos 93 pontos. Nessa rodada fizemos 111, rapaziada, e 51. Estamos mitando demais. Você que não está acompanhando o meu canal aqui desde o início, você está perdendo tempo. Você que não me segue lá no Instagram também está perdendo tempo. Então, bora para a escalação agora, visando a mitada amanhã na rodada 5. Vamos nessa! Então, minha turma, beleza? Gente, a espinha dorsal do meu time, galera, é essa aqui, ó. Essa aqui é a espinha dorsal do meu time.
Tendo em vista toda essa análise que fizemos aqui do guarda-roupa, essa aqui vai ser a espinha dorsal do nosso time do canal para a rodada número 5. Nosso time do canal, galera, aqui ó a pontuação que fizemos aqui rodada passada. Confesso a vocês, ó, nessa rodada eu vou pensar zero em valorizar. Essa rodada eu não quero conta com valorizar. Eu vou escalar visando pontuar, visando ajudar vocês na liga de vocês a pontuar e aí muito bem nessa próxima rodada, rodada número 5. Então, nesse vídeo meu aqui de hoje, da rodada 5, eu não vou nem cogitar botar jogador pensando em valorização. Posso pensar sim, no custo-benefício, porque vai ter jogador que você vai querer, que você pode querer, mas não vai dar para você escalar por conta das suas cartoletas. Como eu tenho um patrimônio de 136 cartoletas, eu acho que dá para me escalar meu time da forma que eu quero. Então essa rodada eu não vou visar a valorização não. Beleza? A espinha dorsal do nosso time do canal é essa aqui. Nós vamos agora só complementar com os jogadores restantes, visando daquela mitada, galera. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo nosso segundo lateral. Gente, na lateral, nós temos ótimos nomes. Ótimos. Paulo Henrique, falei na análise do guarda-roupa. Ótimo. Jogador para cartola sensacional. Ele tem uma média de 13,70 em 4 rodadas, rapaziada. Muito top. Juninho Capixaba dispensa apresentações. O Juninho Capixaba, nesse começo de cartola, é o melhor lateral para cartola. Eu acho que o Willian do Cruzeiro é o melhor lateral para cartola. Mas nessas 4 rodadas, a média é que vai dizer. Ó. Juninho Capixaba tem uma média de 11,85 pontos em 4 rodadas, galera. É isso mesmo. Então, Juninho Capixaba é o jogador que desde a análise do guarda-roupa eu já falei que eu ia escalar. Então tá no nosso time sim. O Wesley do Flamengo, ótimo. Menino top para cartola. Cogito muito escalar. Confesso que eu tô na dúvida entre o Wesley, certo? O próprio Ayrton Lucas e o Anrileri do Corinthians, gente. Gente, esse lateral do Corinthians eu gosto muito. Esse lateral chegou pro Corinthians e caiu como uma luva. Gosto muito. O Fantasy, ele é ótimo também. Rodada passada não segurou SG e entregou 5,20. Então, nessa rodada, eu vou com o Anrileri. Por que eu vou com o Anrileri? Porque os meus jogadores do meio para frente, eu acredito que vão ser muito caros. Acredito não, vão. Então, pensando no custo-benefício e na qualidade de Anrileri para cartola, eu vou escalar ele. Mas queria muito, rapaziada, queria muito escalar o Wesley do Flamengo. Queria muito. Até amanhã, se nada mudar, se alguma coisa mudar, tenha certeza que o Wesley tá naquela... É aquele jogador meu ali, o 12º jogador, que com certeza eu cogito escalar. O Wesley do Flamengo. Muito bom de verdade. Certo? O nosso segundo zagueiro... Eu gosto de Pedro Henrique do Corinthians para essa rodada, só que eu não queria triplicar o Corinthians, não. Não queria. Por quê? Porque o Corinthians está sem Hugo. Matheus Donelli, eu chamo ele de braço do Mickey. É um goleiro que chama gol. Esse goleiro não passa confiança nenhuma. Eu não vou pegar os problemas do Corinthians e vou botar em Donelli, não. Eu não vou ser oportunista. Mas que ele não passa confiança, rapaziada. Não passa. Aqueles 2 gols que o Corinthians tomou do Palmeiras, se Hugo tá presente, o Hugo não tomaria. Eu fiquei com esse sentimento. Principalmente o último que bateu lá de fora da área. O cara bateu quase do meio de campo. O tal do Martínez e fez o gol nele. Não gosto não, galera. Não gosto. Por esse motivo eu não vou triplicar o Corinthians. Certo? Tem alguns zagueiros aqui que são bons para rodada. Pedro Henrique para rodada é bom. É jogador bom pro Fantasy. Ele tem uma média aqui, ó, de 6,20 em 4 jogos. É um jogador que vale a pena ficar de olho sim. O Pedro Henrique do Red Bull Bragantino. Só não cogito escalar ele porque eu já tenho o Juninho Capixaba. A defesa do Red Bull também é fraca. É bem verdade que segurou o SG contra o Sport. Mas o Sport também, pelo amor de Deus, né? Então, Pedro Henrique eu não vou cogitar não.
Félix Torres com certeza tá no meu time por conta disso aqui, galera. Eu falo, ó, muita gente às vezes dá risada, mas é disso aqui que eu tô falando, ó, média básica. Félix Torres tem uma média básica de 6.10, rapaziada. 6.10 em 4 rodadas. Então, um jogador desse porte, eu acho que vale muito a pena a gente escalar, tendo em vista que, mesmo se o time perdeu esse G, a gente sabe que ele vai pontuar. Então, o Félix Torres, com certeza, tá no hall daqueles jogadores que são bons pro Fantasy. Por isso que eu gosto dele, certo? E eu vou escalar essa rodada. Um jogador que eu venho acompanhando e tenho gostado muito do que eu tenho visto é o Ignacio do Fluminense. Contra o Corinthians jogou uma enormidade. Para mim foi o melhor jogador, esse Ignacio aqui. A média dele é de 5.10 em 4 jogos. Eu vou com o Ignacio como dupla de zaga do meu time aqui com o Félix Torres, viu? Meu goleiro para essa rodada, eu tô com muita dúvida. Mas eu vou escalar meu goleiro. Eu vou escalar essa rodada, gente. Eu vou escalar o Rossi do Flamengo. Vou escalar o Rossi. Eu acredito que se o Flamengo segurar o SG, o Rossi vai passar dos 8 pontos. Eu acredito muito nisso. Então eu vou escalar o Rossi do Flamengo, viu? Custo-benefício baratinho também. A média básica dele é de 3,95. Eu vou escalar o Rossi. Beleza? Tem outros nomes que são bons para a rodada, né? O goleiro Fábio, eu sempre vou dizer que Fábio é um monstro. Fábio, rapaziada, Fábio tem 44 anos, gente. Fábio tá no hall daqueles jogadores que mais disputou jogos pelo Brasileirão. Não posso precisar agora quantos jogos são, mas pode ter certeza que Fábio tá no top 5 de jogadores que mais atuou no Campeonato Brasileiro. Faz gosto, um cara desse nível, cara já caminhando para ficar coroa, gente, e com esse porte físico, monstro Fábio, gosto muito do Fábio, principalmente para essa rodada contra o Vitória, certo? John contra o Galo, possa ser que vá bem. O Galo tá no hall daquele time que chuta muito de fora da área. Vejo o John com bons olhos, só que tá muito caro aqui, tá custando 10.87, certo? O Everton do Palmeiras, confesso que nessa rodada eu gostaria muito de escalar ele também. Vejo com bons olhos o Everton. Tendo em vista que o Fortaleza também está no rol daquele time que gosta de finalizar gol. E tem aqueles jogadores que finalizam muito mal o Fortaleza. Certo? Então eu vejo uma ótima possibilidade também da mitada do Everton. Certo? O Léo Jardim do Vasco também é um bom nome. A única questão é, se o Flamengo, por exemplo, der uns 3-1 no Vasco, entendeu? Que o Flamengo, querendo ou não, é um clássico. Num clássico, galera, tudo pode acontecer, é bem verdade. Só que o Flamengo eu não vou falar amplo favorito, é super favorito contra o Vasco. Com todo respeito ao Vasco, que no Rio de Janeiro é o time que eu simpatizo, mas o Flamengo nesse jogo aí, eu vejo o Flamengo, o Vasco aqui e o Flamengo aqui, ó. Aí, pra mim, na minha opinião, é 80-20 Flamengo. Então, eu vejo aí que Léo Jardim possa ser que vá bem, mas eu não... Eu fico muito com o pé atrás, viu? Então é isso. Fechamos a nossa defesa. Escalar o Rossi. Acabei esquecendo de apertar o botão. Pronto, fechamos nossa defesa. Vamos agora para o nosso meio de campo, complementar o nosso meio de campo. Gente, o Bahia tem me decepcionado, confesso, não sou torcedor do Bahia, mas como cartoleiro, tenho essa tese que o Bahia tem me decepcionado, mas eu vou escalar um jogador do Bahia que esse não tem me decepcionado, é um jogador de média básica, mesmo não fazendo gol, não dando assistência, ele vem pontuando. Escalei ele por 2 oportunidades aqui no nosso time do canal, e ele, na minha visão, foi bem. Então eu vou manter no meu time aqui o Jean Lucas, do Bahia, viu? O Matheus Pereira, possa ser que vá bem contra o Bragantino. Alan Patrick é ótimo nome contra o Grêmio, mais clássico, tudo pode acontecer, inclusive uma expulsão. Certo? Mateuzinho, vejo com bons olhos, o melhor jogador do Vitória. Gustavo Scarpa contra Botafogo, ótimo nome também, apesar que vem mal. Tá com a média básica aqui de 3,75. Gerson também é um bom nome contra o Vasco. Gosto muito da ideia de escalar o Gerson. Mas eu vou ficar realmente, rapaziada, com Jean Lucas, viu?
Vou ficar com Jean Lucas. É um jogador que tem me entregado pontuação, como é que diz? Sem fazer gol. Então eu vou com ele aqui, ó. Ele tá com a média básica aqui de 3.20. É aquele jogador que quando não faz gol, ele pontua 3, 4, 5, 6. Então para mim vale muito a pena. Quando ele fizer gol, tenha certeza, ele vai estourar a pontuação. Eu vou com Jean Lucas, viu? Então fechamos nosso meio de campo. Certo? E vamos agora para o nosso ataque. Eu vou ser bem sucinto aqui na análise do nosso ataque. Certo? Para o vídeo não ficar tão longo. Rapaziada, eu vou dobrar o Corinthians. Certo? Aqui se tem um Garro para o meio de campo aqui, seria um atacante mais o Garro. Como não tem o Garro, eu vou dobrar com o Yuri aqui. Pelo momento dele também. O Corinthians agora vai vir com um novo treinador. Tudo indica que vai ser o Dorival Júnior. Os jogadores vão querer mostrar serviço. E eu vejo muito potencial, realmente, em Yuri e Memphis Depay para me estar nessa rodada. Então eu vou escalar o Yuri, viu? Tendo em vista que tem outros bons nomes também. Como o Igor Jesus contra o Galo. O Wesley contra o Grêmio é ótimo. Certo? Gosto muito. Ferreira do São Paulo vem vivendo um excelente momento. Vale muito a pena, galera, ficar de olho nesse jogador. Ele vem muito bem, o Ferreirinha. Eu acredito que mesmo quando o Oscar voltar, quando o Lucas voltar, ele vai ser titular do São Paulo, porque o Ferreirinha, nesses últimos 3 jogos, ele vem sendo o melhor jogador do São Paulo em campo. Então gosto muito do Ferreirinha para essa rodada, sim. Certo? Eduardo Sacha, vejo com bons olhos essa rodada. Acho sim que o Eduardo Sacha tem possibilidade de fazer gol, sim, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem jogando fora de casa. Germancano contra o Vitória é super escalável. Gosto muito. Para tiro curto mesmo, eu com certeza eu vou explorar o Germancano, mas é um nome também para regularidade, certo? Só que eu ainda vou apostar nele, galera. Um jogador que tem me decepcionado. Em 2 rodadas me decepcionou. Eu acredito que nessa próxima rodada, jogando em casa, ele vai querer dar uma resposta à torcida. Ele vai querer jogar bem. Eu acho que ele vai dar uma mitada contra o Botafogo. Eu vou apostar mais uma vez em Hulk. É um jogador que desvalorizou. Certo? Desvalorizou 2,56 cartoleta. Tá com custo-benefício razoável para um jogador do nível dele, 15,68. Eu vou apostar mais uma vez em Hulk. E que ele não me decepcione. Não me decepcione, Hulk! Hulk. E vou dobrar com Yuri, como eu falei com vocês. Essa rodada eu vou dobrar Yuri Alberto e Memphis Depay. Já adianto para vocês que o meu treinador aqui, como só temos aqui apenas 8 cartoletas, eu vou ter que escalar o interino do Corinthians. Vou escalar o interino. Queria escalar essa rodada Renato Gaúcho. Só que custo-benefício, né? Vou ter que ir com aqui, com Orlando Ribeiro, o treinador interino do time do Corinthians, ok? O Corinthians também é um time que o treinador pode passar sim de 8 pontos na rodada, então eu vou apostar nesse técnico do Corinthians. Então, esse é o nosso time, rapaziada. O meu capitão, já adianto para vocês que vai ser o Memphis Depay. Memphis Depay vem numa batida boa, vem numa crescente. Ele melhorou muito o seu futebol, certo? E como eu queria colocar aqui, um atacante, por exemplo, ou um Germancano, ou um atacante do Bahia, eu vou fazer a estratégia de botar aqui, o menino que eu gosto muito. Esse menino do Bahia, ele tem o mesmo estilo de Michael do Flamengo. Eu acho que se Bahia e Flamengo fizessem uma troca Michael por Eric Pulgar, seria uma troca de 6 por meia dúzia, que são jogadores ótimos para os seus times, ótimo para o Fantasy, jogadores que geram muito scout. Esse menino do Bahia, esse Eric Pulgar, é aquele jogador buliçoso, ele vai para cima. Eu gosto muito de jogador que tem esse estilo, então vai estar no meu banco de reserva aqui, o Eric Pulgar do Bahia. Lúcio Rodrigues é um bom nome também para rodada, ótimo nome, mas eu ainda prefiro apostar num jogador que está no momento melhor, Eric Pulgar do Bahia, como meu reserva de luxo aqui, viu? Vou botar como reserva de luxo na estratégia, no caso de Hulk mal, um Yuri Alberto ou um próprio Memphis Depay de capitão.
Quem vai ser meu reserva de luxo é o Eric Pulgar do Bahia. Então, rapaziada, esse foi nosso time do canal, visando a mitada na rodada número 5. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho de notificação, porque fazendo assim, galera, toda vez que eu lançar um vídeo, vocês vão receber a notificação na íntegra aí no celular de vocês. Então, desde já, mais uma vez, obrigado a todos. Meu canal tem crescido de uma forma absurda que nem eu esperava. Então, mais uma vez aqui, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Vamos para a rodada 5, visando aquela mitada. Torcendo para a mitada vir. Boa sorte para nós. Vamos nessa. Bate aqui.